Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Dimas, professor de matemática, e trago para você a correção das atividades complementares ao PET 3 do segundo ano do ensino médio, parte 1. E o tema abordado será relações métricas no triângulo retângulo. A primeira questão que eu separei para você aqui para complementar aí, se ainda ficou alguma dúvida na resolução das atividades do PET, diz o seguinte: a chácara de Ângela tem a forma de um triângulo retângulo e as dimensões indicadas na figura. Qual é a distância entre o portão e o poço? E eu não poderia esquecer do meu amiguinho virtual Zé Joinha. Estuda direitinho aí, viu? É isso aí, menino! Então as relações métricas num triângulo retângulo são descritas pelas seguintes fórmulas. São 5 fórmulas aqui, sendo que a última é o Teorema de Pitágoras. Agora, a gente precisa descobrir qual delas usar. Atualmente não se pede mais para que se decore fórmulas. São como receitas de bolos. Você lê a receita lá na internet, pega os ingredientes e faz o bolo. E é assim que a matemática atual é vista. Ou às vezes tem até os aplicativos aí que você utiliza, porém é muito bom que a gente entenda como que as coisas são feitas. Primeiro, a distância procurada do poço até o portão significa o que nesse triângulo retângulo? Significa a altura. Esse lado eu posso chamar de B, esse cateto, posso chamar esse de C, e eu preciso descobrir uma fórmula que me permita achar essa altura. Mas veja bem, essa aqui, por exemplo, tem altura, mas pede o valor de M e N. M e N são as projeções dos catetos, esses pedacinhos aqui, mas não tem valor de nenhum dos dois, assim fica difícil. A segunda, B vezes C, tem aqui B, tem aqui C, mas pede H vezes A. Eu também não tenho o valor do A, que seria a hipotenusa do triângulo. Depois C, que é M vezes A, também não tem o valor de M nem de A. B, que é N vezes A, também não tem o valor de N nem de A. E por último, o tão importante Teorema de Pitágoras, que diz que os catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado. E esse eu posso usar, olha, eu tenho o valor dos catetos, só me falta a hipotenusa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os catetos ao quadrado, só vou inverter a ordem para ficar mais simples, mas A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado é a mesma coisa que B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A. Então, começando pelo A ao quadrado, esse lado maior, a hipotenusa, é igual aos catetinhos ao quadrado, 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. A ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, você dobra o número de zeros, olha, 1, 2, 3, 4, é assim que funciona. Se elevado ao quadrado você dobra, se elevado ao cubo você triplica. 800 ao quadrado, 640 mil. 8 ao quadrado, 64. 1, 2, 3, 4. 360 mil com 640 mil, 1 milhão. Quanto que é a raiz quadrada de 1 milhão? Porque radiciação anula potenciação. Ora, se para elevar ao quadrado eu dobro o tanto de zero, para extrair a raiz eu reduzo a metade. 1 milhão tem 6 zeros. A raiz de 1 milhão é 1000. Se você duvidar, pode testar na sua calculadora. Então, achei que o valor de A aqui é 1000. Agora, já posso usar o H. Se eu usar a fórmula do H, olha, B vezes C, porque eu tenho B, tenho C, é igual a H vezes A, aí eu acho o H. Então, vou pegar aqui 600 vezes 800, que é o B vezes C. Olha, o B é 600 e o C é 800. Tem que dar H vezes A. Ou seja, esse A vezes o H vezes o A, que é H vezes 1000. 600 vezes 800 dá quanto? Vou passar para depois da igualdade. 6 vezes 8, 48. Dobra o número de zeros. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E quando a gente simplifica. Então eu posso cortar 3 zeros daqui, 3 zeros aqui. H é igual a 480, alternativa correta, letra B, de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos. Qualquer horário que você estiver assistindo essa videoaula, você está no caminho certo, investindo no seu futuro, adquirindo conhecimento. A questão número 2, uma questão muito interessante, diz o seguinte: observe a figura abaixo. Qual é o comprimento do cabo de aço do teleférico? Aqui está o teleférico, né? Então vamos imaginar um triângulo retângulo aí. O cabo de aço é a hipotenusa desse triângulo. Aí diz que a altura da montanha A, que é essa mais alta, é 2.800 metros e da montanha B, que é a mais baixa, 2.200. Qual a diferença aí para esse cateto?
De 2.200 para 2.800, aumenta 600. Esse cateto disse aqui que vale 2 km ou 2.000 metros. Eu posso resolver essas continhas em quilômetros ou em metros. Se for em quilômetros, aqui eu coloco 0,6 e aqui 2. Se for em metros, 600 e 2.000. Teorema de Pitágoras. O cabo de aço é x quadrado, catetinhos ao quadrado, 600 quadrado, 2.000 ao quadrado. Se eu pego 600 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, dobro o tanto de zero, 2.000 ao quadrado, 2.000 vezes 2.000, 4 milhões, porque 3 zeros viram 6 zeros. Então isso aí vai dar 4.360.000. E quanto que é a raiz quadrada de 4.360.000? Aí a gente já tem que pegar a calculadora, não é? Raiz quadrada... 2088, tem um zero após a vírgula, mas podemos arredondar para 2088. A alternativa correta, letra A. A questão número 3 é uma questão bem interessante, diz assim: uma escada de 25 decímetros de comprimento se apoia no muro do qual seu pé dista 7 decímetros. Se o pé da escada se afastar mais 8 decímetros do muro, qual o deslocamento verificado pela extremidade superior da escada? Aqui, ó, quanto que ela vai descer? Então, vamos demarcar o primeiro triângulo nosso que tem como altura o x. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é o 25 ao quadrado, igual catetinhos ao quadrado. 7 ao quadrado mais x ao quadrado. Quanto que é 25 ao quadrado? 25 vezes 25, 5 vezes 5, 25, levamos 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12, 2 vezes 25, 50, somando aí, 625, 7 ao quadrado, 49, passo 49 para o primeiro membro, ele vem negativo. Quem tem 625 tira 49, fica tendo 576. E agora ficou simples, porque a raiz de 576 é 24. Uma vez que 20 vezes 20 dá 400, 4 vezes 4, 16, termina em 6, só pode ser 24. Porém, ainda tenho que trabalhar no triângulo maior. E quando afasta a escada, ela vem aqui, olha. Vou formar um triângulo verdinho de esperança aí para você. E aí, posso novamente aplicar o Teorema de Pitágoras, sabendo que o comprimento da escada é 25, 25 ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Igual os catetinhos ao quadrado. Quanto que mede esse cateto? 8 mais 7? 15. Então, 15 ao quadrado. Quanto que mede a altura aqui? Olha, y. Então, y ao quadrado. 25 ao quadrado, a gente já viu que é 625, né? Olha aqui, ó. 15 ao quadrado, 225. Passando 225 para o primeiro membro, ele vem negativo. Quem tem 625 e tira 225, fica tendo 400. E agora ficou fácil, porque a raiz quadrada de 400 é quanto? É 20, 20 vezes 20, 400. Então veja bem, num primeiro momento a escada tinha 24 decímetros de altura. Isso equivale a 2 metros e 40 centímetros, né? No segundo momento ela tinha 20 decímetros de altura, que equivale a 2 metros. Em termos de decímetros, qual é a diferença? De 20 para 24, a diferença é de 4 decímetros. Letra A. A questão número 4. Uma questão bastante interessante que diz o seguinte: para fazer o encanamento de uma residência, deve-se ligar por um cano os pontos A e B, aqui está o A, aqui está o B, distantes 6 metros entre si. Como há uma construção no meio desse percurso, resolveu-se ligar A até C, aqui, e C até B, aqui, como mostra a figura ao lado. A quantidade mínima de metros de cano necessária para fazer esse encanamento é quanto? Então, no meio do caminho havia uma pedra? Não. No meio do caminho havia uma casa. Então, o encanamento tem que desviar da casa, né? Então, nós vamos aí aplicar mais uma vez o Teorema de Pitágoras. Nós temos aqui x ao quadrado mais x ao quadrado, porque eu não sei o valor desse lado, nem desse. Eu sei que os catetos ao quadrado, somados, tem que dar igual a hipotenusa ao quadrado. Disse que ela mede 6 metros, a distância de A até em B. Então, eu posso afirmar que 2x ao quadrado é igual a 36. Ou eu posso afirmar que 1x ao quadrado é 18, é a metade, né? Metade aqui, metade aqui. E para facilitar, vou subdividir o 18 aqui em 9 vezes 2. Porque assim, a raiz de 9 é 3, raiz de 2 não é exata, fica lá na casinha, no radical.
Então a alternativa correta é a letra A. Questão número 5, a última dessa videoaula. Eu vou dividir essas atividades em 2 videoaulas para ficarem mais leves as videoaulas. Essa aqui diz o seguinte: a medida da frente para a rua A do lote de terreno sombreado, esse aqui, ó, na planta da quadra triangular da figura abaixo, em metros, é igual a quanto? Então vamos ampliar isso aqui. Tem um triângulozinho aqui, né? Vamos colocá-lo maior aqui. A base desse triângulo aqui, o cateto maior é 10 metros, cateto maior, cateto menor, hipotenusa. Também deu que o ângulo é de 30 graus. 30 graus. Se nos deu o ângulo, eu vou ter que apelar para a trigonometria, ângulo. Se tivesse me dado mais o valor de um lado, poderia usar o teorema de Pitágoras. Aqui, como deu um ângulo, eu vou ter que apelar para as regrinhas de seno, cosseno e tangente, né? Chamo de x aqui e vou caçar o cosseno, porque cosseno é cateto adjacente, que está pertinho do ângulo, sobre hipotenusa. Então, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E quanto que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Olha, 30 cosseno, que é igual a 10 sobre x. Agora, aqui a gente faz o produto dos meios e dos extremos. X é igual, eu vou passar essa raiz para o denominador e multiplicar 2 vezes 10, 20. A gente multiplica em cruz, aqui o x trocou de lugar, mais a raiz de 3. Porém, ali nós não temos raízes no denominador. Então a gente precisa racionalizar o denominador, torná-lo racional, fazer com que tenha raiz. 20 raiz de 3... Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3. Por isso que a gente diz racionalizar. Veja que raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá exato, que é um número racional 3. Então, a alternativa correta, letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. E para terminar, eu vou deixar rolando uma música aí que eu toquei com a minha turma no encontro de bandas aqui na minha cidade. Não sei se você gosta dessa música, mas eu acho ela bacana. É de uma vez a apresentação individual da corporação musical Manuel Alecrim.